Bem-vindos. Vamos começar esse capítulo 14 do livro de Raymond Cheng. Esse material é da editora, estamos colocando uma narrativa explicando, o que as diapositivas estão mostrando. Esse assunto aqui de equilíbrio é um assunto muito importante, está presente, o equilíbrio, tanto químico quanto físico. Apesar de ser equilíbrio químico, aqui, por exemplo, temos né, um equilíbrio físico, onde temos a água, representada por essas bolinhas vermelhas, que estão em equilíbrio físico, estado de vapor dentro da campânula aqui e estado líquido dentro do becker. Se chama equilíbrio dinâmico porque, apesar de haver quantidades fixas de líquido no estado de vapor, há um movimento dinâmico ali o tempo todo. Moléculas saem do estado líquido e passam para o estado de vapor, e ao mesmo tempo moléculas que estão no estado de vapor voltam para o estado líquido. Se estabelece o equilíbrio quando as quantidades que mudam para a fase de vapor se igualam com a quantidade de moléculas que passam de volta para o estado líquido. Se no início não houvesse nenhuma molécula no estado de vapor, haveria apenas saída de moléculas do estado líquido para o estado de vapor. Porém, à medida que vai aumentando o vapor, as moléculas, a quantidade de moléculas do estado de vapor aumenta e começa a haver um movimento contrário, crescer um movimento contrário, que é o retorno dessas moléculas para o estado líquido. Então, existe uma curva, se pudéssemos representar graficamente, de aumento da concentração de vapor, de moléculas, de água no caso, na campânula, no interior da campânula. E ao passo que a quantidade de moléculas que voltam também começa a crescer. Vamos ver isso com detalhes. Aqui tem o ciclo mostrando a água no estado de gelo. O ciclo da água, ela também tem muitos equilíbrios físicos, água no estado sólido, água no estado líquido, água no estado de vapor. E essas passagens de um estado para o outro se chamam transição, ou mudança de fase. E se dá muitas vezes através de um equilíbrio químico físico. Aqui vamos ver os equilíbrios químicos, que é o que trata esse capítulo, se bem que aqui a abertura se mostrou apenas equilíbrios físicos. Bom, então nessa primeira parte vamos ver definição de equilíbrio, equilíbrio químico e físico, que é um, que é outro, qual a diferença, curva de concentração versus tempo, que é uma maneira de você acompanhar a evolução de um processo dinâmico até atingir o equilíbrio. Lei da ação das massas, que é uma expressão matemática, nada mais que uma fração, que expressa a constante de equilíbrio, e também a lei da ação das massas. Reações com K muito maior que 1 e muito menor que 1. O que significa um K muito maior que 1 ou muito menor que 1? O que isso implica? Constantes de equilíbrio Kc, Kp e K'C. Então, Kc é constante de equilíbrio para concentrações molares, Kp é concentrações de equilíbrio usando pressões parciais, compostos gasosos, e K'C seria aquela constante de equilíbrio que leva em consideração a concentração do solvente, que normalmente está em grande quantidade. Equilíbrio homogêneo, na próxima ainda vamos falar de equilíbrio heterogêneo, e um dos exercícios, inclusive deixaremos um para a próxima aula. Então vamos lá. Equilíbrio é um estado em que não há mudanças observáveis com o passar do tempo. Apesar de a gente não ver mudanças observáveis, normalmente, quase sempre, é um equilíbrio dinâmico. Isso significa que existe um dinamismo nisso daí. Aparentemente não está acontecendo nada, mas está. Há um fluxo contínuo
num sentido e no outro. Por isso que, aparentemente, quando as coisas entram em equilíbrio, como a velocidade nos dois sentidos é igual, aparentemente não acontece nada, mas está havendo mudança sim. Não, não na concentração, mas no movimento das moléculas. As concentrações dos reagentes e produtos permanecem constantes, ainda que está havendo fluxos, como eu disse, há migrações, de um estado para outro, de um produto para reagente, do reagente para o produto. Então, o equilíbrio químico é alcançado quando a concentração dos reagentes e produtos permanecem constantes. A taxa das reações em ambos sentidos são iguais. Ou seja, quando você coloca uma reação química, você coloca reagentes do lado esquerdo, uma seta, indicando produtos do lado direito. Só que também muitas reações, quase sempre, as reações são reversíveis. À medida que os produtos vão se formando, eles podem reagir entre si e retroceder e dar origem aos reagentes, ou seja, uma reação no sentido contrário. Quando isso acontece, vai haver um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é o equilíbrio químico. E é um equilíbrio dinâmico, porque as reações estão acontecendo. Acontece que, como a velocidade de formação dos produtos é igual à velocidade de retrocesso para formar os reagentes, em algum momento há uma estabilização nas taxas, nas concentrações. Então, o equilíbrio físico é quando não há mudança do estado físico de uma substância. A água no estado líquido continua a água no estado gasoso. E se passa aí para sólido também, continua sendo água no estado sólido, líquido. Quando você dissolve um açúcar na água, também é um equilíbrio, porque a partir de um certo tempo ela pode começar a cristalizar de novo. Então, quando você tem uma solução saturada de sal de cozinha na água, então se você colocar mais, já não solubiliza, a água está saturada. Mas o tempo todo está havendo mudanças, as moléculas estão se desprendendo do sólido, os cristais de sal, passando para a água, e outras moléculas de sal estão se aderindo à superfície do sólido. Então, é comum também haver um equilíbrio físico nas dissoluções. Também os equilíbrios físicos do tipo ácido-base, mas já mais do tipo químico, que é de ionização e dissociação iônica, mas não altera, principalmente os sais, as bases, de arrênios, que acontece uma dissociação iônica da hidroxila, do cátion, daí você tem apenas uma dissociação, também é um equilíbrio físico. Equilíbrio químico é quando uma substância, o reagente, se converte num produto distinto. Não é a mesma substância, como na água sólida e líquida. Você tem aqui, por exemplo, o tetróxido de nitrogênio gasoso se convertendo em, em, em duas moléculas de dióxido de nitrogênio. Então, essa molécula, o produto, é diferente do reagente. E aqui se vê, o dióxido de nitrogênio, ele tem uma coloração laranjada, enquanto o tetróxido de nitrogênio ele é incolor. Então, você tem até uma ideia de quanto dióxido de nitrogênio se formou pela intensidade da cor laranjada. E você vê isso acontecer, de incolor vai se tornando cada vez mais alaranjado. Mas há um momento que para de ocorrer isso. Então é quando atinge o equilíbrio. Ainda nessa reação do dióxido, tetróxido de nitrogênio em equilíbrio com duas moléculas de dióxido de nitrogênio gasoso, aqui está a reação, o tetróxido se convertendo em duas moléculas de dióxido de nitrogênio.
Então, você vê que é uma dimerização, né? Mas são moléculas diferentes, distintas, com propriedades, né, diferentes. Uma é incolor, a outra, né, o produto é colorido. Então, se a gente começar num recipiente contendo apenas, no início, apenas dióxido de nitrogênio, então veja bem, a curva de dióxido de nitrogênio começa a reduzir, a curva vermelha. Isso significa que se no começo havia uma grande quantidade de dióxido de nitrogênio, a quantidade vai reduzir, porque ele vai se convertendo no sentido aqui contrário, né? Ele volta a restaurar o tetróxido. E a quantidade de tetróxido, que estava a zero, né, no início do tempo, que a concentração na vertical era elevada, está aqui em cima, na curva vermelha, era elevada né, de dióxido de nitrogênio, e a quantidade, a curva em verde, que é a quantidade do tetróxido de nitrogênio, era zero. Então, ela começa a aumentar. E, ao mesmo tempo, a concentração do dióxido começa a decair. Ou seja, a reação está indo no sentido contrário, né? Voltando aqui. Isso se pode ver pela coloração. Inicialmente era uma coloração intensa, de alaranjada, que é a cor do dióxido. Com a redução da quantidade, da concentração desse componente e, consequentemente, o aumento da concentração do tetróxido de nitrogênio, a coloração laranjada vai desaparecendo, porque o tetróxido é incolor. Então se vê aqui, né? E chega um momento, ó, que tem essa linha vertical negro aqui, que elas não sofrem mais alteração, se estabiliza. A quantidade do tetróxido, né, continua em uma certa concentração a partir, né, no decorrer de depois de um certo tempo, ela já não altera mais, ela continua sempre igual ao longo do tempo aqui, que é o eixo horizontal. Assim como a quantidade do dióxido de nitrogênio também para de variar, ela já se estabiliza, né? Se torna constante. Há uma certa concentração, né? As substâncias se estabilizam numa certa concentração para cada uma delas. Então esse é o ponto, a partir desse ponto atingiu-se o equilíbrio. Não que elas não estejam se interconvertendo, só que a quantidade de tetróxido de nitrogênio que se converte em dióxido é a mesma quantidade de dióxido que está se convertendo em tetróxido. Então, equilíbrio dinâmico. Se a gente começar com uma grande concentração de tetróxido de nitrogênio, a curva em verde, significa que a quantidade inicial de dióxido era zero. Mas se você colocar num recipiente tetróxido de nitrogênio puro, ele vai, aos poucos, com o passar do tempo, ele vai desaparecendo, ou não, né, vai reduzindo a quantidade, ao mesmo tempo que a quantidade do dióxido vai aumentando. Isso se pode ver porque a coloração antes era, né, incolor, devido a esse gás, que é incolor, o tetróxido é incolor, e de repente começa a ficar com uma coloração alaranjada devido ao aumento da concentração de dióxido. Também vai chegar um momento em que vai se estabilizar. É o ponto de equilíbrio. A partir desse momento, a quantidade de dióxido que vai se convertendo em tetróxido é igual à quantidade de tetróxido que vai voltando a ser dióxido. Então, a partir de um certo tempo, já não ocorre mais alteração nas concentrações de ambos os gases. Notem que, apesar disso, a concentração do tetróxido é superior à do dióxido. O dióxido, a curva vermelha, se estabiliza numa quantidade menor. Ou seja, a tendência da reação é né, é de se formar uma quantidade um pouco, né, maior de tetróxido e uma quantidade um pouco menor de dióxido. Mas tem outro fator importante quando se fala de concentração, né?
aqui cada molécula de dióxido gera duas, né, de tetróxido, né, gera duas de dióxido. Então, para cada, né, molécula de uma gera duas da outra. Então, a concentração é multiplicada, né, é potencializada pelo coeficiente, né, é o dobro. Né? Então, no equilíbrio aí nós temos também, né, se atinge o equilíbrio, tanto você colocando uma substância pura e aguardando entrar no equilíbrio, ou você adicionando a outra, o produto, e espera também chegar no equilíbrio. Se você começar com ambos, a uma certa concentração, se elas não estiverem no equilíbrio, essas concentrações iniciais, note que a concentração inicial do dióxido está aqui no eixo vertical, na curva vermelha. E a quantidade inicial do tetróxido está um pouco acima, na linha verde. Isso é no tempo zero, olhando aqui no eixo horizontal, tempo zero. Então, como eles não estão, né, essas concentrações iniciais não são a concentração de equilíbrio, ou seja, a concentração do dióxido de nitrogênio está um pouco acima da concentração que ele atinge no equilíbrio, para essas circunstâncias, né, aqui, e a quantidade, né, a concentração do tetróxido está um pouco abaixo do que ele pode atingir no equilíbrio, então vai haver mudança, ou seja, né, o dióxido vai reduzir sua concentração até chegar no equilíbrio, na concentração de equilíbrio. A mesma coisa vai acontecer com o dióxido. Notem que a curva do dióxido é sempre mais acentuada, ela sofre uma variação mais intensa. E a curva do dióxido, do tetróxido, é mais suave. Aqui também, note que ela é menos íngreme, né? Aqui a redução é mais acentuada. Por quê? Porque cada molécula, né, do tetróxido de uma pequena variação nessa concentração do tetróxido promove uma alteração dobrada na concentração do dióxido, porque ele gera 2, né? Então multiplica por 2. Tá aí. Então isso é equilíbrio, né? E a gente vê isso experimentalmente, no caso de substâncias coloridas, no caso de substâncias que oferecem pressões parciais, formam gases, né? Aumenta a pressão. Então se pode verificar visualmente às vezes, ou através de aparelhos. Então aqui também se atinge o equilíbrio. Note que sempre o dióxido está o equilíbrio é obtido com dióxido em uma quantidade menor do que o tetróxido. Então a tendência, né, é obter uma quantidade maior de tetróxido. Aqui nós temos uma planilha que mostra a variação, né, os mesmos valores que estão no gráfico, só que aqui na forma de planilha. Então aqui nós temos, para ver o que está acontecendo, qual é a lei que rege essas mudanças, para as várias situações já observadas. Então, por exemplo, se começarmos, isso aqui são dados experimentais, você usou um aparelho que mediu a intensidade da cor, descobriu a concentração, como ela variou, né? Como se comportou. Então, começando aqui essa situação em que a quantidade de dióxido era zero no início do tempo, né? Num certo instante, ó, zero. Quando era zero e a concentração inicial do tetróxido era 0,670, então que situação é essa? Com 0 para NO e 0,670 para o N2O4. Seria uma situação em que era zero para essa aqui do meio, né? No início, no tempo inicial, né? Inicial, concentração do NO era zero, aqui estaria no zero, no eixo horizontal, concentração vertical zero, no tempo zero. E a concentração do N2O4 está aqui em cima, né? No eixo da concentração. Então é isso que vai começar a acontecer. O que eles observaram? Que quando chegou no equilíbrio, havia, né, 0,0547 de NO2 e 0,643 de N2O4. Daí, tudo bem.
será que acontece? Vamos ver aí. Vamos dividir a concentração do dióxido pela concentração do tetróxido no equilíbrio. Dá esse valor aqui. E vamos dividir a concentração do dióxido ao quadrado, entende? Pela concentração do tetróxido, para ver quanto dá. Deu esse valor aqui. Bom, outra situação. Vou pegar aqui essa última de baixo. A última de baixo é uma situação em que a quantidade ou a concentração inicial que foi colocada no recipiente de tetróxido era zero. Porém, a concentração do dióxido de nitrogênio era 0,200. Que situação é essa aqui do gráfico? Seria a primeira, A, né? Porque no caso, o N2O4 é zero no início. Então está aqui, zero no início, curva verde. E a concentração do dióxido de nitrogênio é 0,200, estaria lá, né, elevada. Note que, claro, eles vão, né, passando o tempo, eles vão entrar em equilíbrio. Daí, quando entrar em equilíbrio, ele mede aqui a concentração de equilíbrio, né, do NO2. Note que foi colocada uma concentração, né, aleatória aqui para o NO2, né, assim como foi colocada uma concentração aleatória aqui para o tetróxido no início. Então foi 0,200. Note que no equilíbrio a concentração foi de 0,200 para 0,02, quase um centésimo, né? Ou seja, um décimo do que era, né? Um décimo do que era. Enquanto a concentração do N2O4 foi de 0 para 0,0898. Seria o que aconteceu aqui, né? Um diminuiu, o outro aumentou. Note que o N2O4 0,08 e o NO2 0,02, quer dizer, praticamente 4 vezes o valor do outro, né? Se dividirmos as concentrações molares no equilíbrio do dióxido e do tetróxido, dá 0,227. Não guardou nenhuma relação no equilíbrio com a situação inicial. Mas notem que se dividirmos o NO2 ao quadrado, né, a concentração molar do NO2 ao quadrado pela concentração molar do tetróxido, deu novamente 4,63 vezes 10 a menos 3, ou seja, valor muito próximo do primeiro caso. Agora pegamos aí situações intermediárias, em que partimos de concentrações aí aleatórias do NO2 e do N2O4. Aqui, 0,05. Notem que no equilíbrio se obtém valores aqui, né, sempre muito mais elevados do N2O4 do que do NO2. E quando a gente faz a divisão do NO2, né, pelo N2O4, obtém valores variados, né, não tem uma constância. Mas olha o que aconteceu com essa equação aqui. Se você dividir a concentração molar do NO2 ao quadrado pela N2O4, o valor sempre no equilíbrio é sempre o mesmo. Então você está encontrando aí um valor que é uma constante, porque não mudou. Essa é a constante do equilíbrio dessa reação. Ela não muda, ela é sempre a mesma. E como que se obtém ela? O mais importante, obtém, note que você está usando aqui o expoente 2 para NO2, é justamente o coeficiente, né? O coeficiente na equação equilibrada. Quando a gente faz o equilíbrio da reação, a gente coloca o coeficiente 2 para NO2 e o coeficiente 1 para N2O4. Está lá, né? Acabamos de mostrar. Está aqui, né? Bom, não está equilibrado aqui. Não mudamos a temperatura, porque se mudar a temperatura, daí sim, a constante é constante a uma determinada temperatura. Se você mexe na temperatura, a constante é diferente para temperaturas diferentes. Então aqui descobrimos a constante e descobrimos outra coisa, como que se obtém a constante. Você pega a concentração, né, do NO2 e eleva seu coeficiente, né, na equação equilibrada, que é 2. Pega e divide pela concentração do N2O4 elevado a seu expoente, que é 1, que não precisa ser escrito. Você pode colocar nesse formato ou você pode inverter o formato, né? Simplesmente é uma constante.
Colocar o numerador sobre o denominador ou vice-versa. Normalmente colocamos o reagente em cima e o produto embaixo. Se bem que se a reação estiver acontecendo no sentido contrário, você pode ver a constante no sentido inverso, né? É só inverter a fração. Então é assim que funciona e é assim que se determina experimentalmente. Já podemos generalizar. Então essa é a constante, né? Isso daí, através de observações, se chegou, experimentais, né? Chegou a esses valores. Está aqui, então, a constante é igual ao produto, opa, aqui está o produto elevado ao quadrado e o reagente é colocado no denominador, né? Está aqui a equação, o que está acontecendo, né? Uma dimerização. É 4,63 vezes 10 a menos 3. Ela não tem dimensões, é um número puro. Então, se você quiser generalizar uma reação qualquer, né? Uma reação química qualquer, você teria o A, que é o coeficiente do reagente A, mais B, que é o coeficiente do reagente B, em equilíbrio com os produtos. O produto C com o seu coeficiente e o produto D com o seu coeficiente. Então, qual será a constante de equilíbrio para essa reação? Vai ser do tipo, né, quando se atinge o equilíbrio, vai ter uma certa concentração de C no equilíbrio, que só se sabe experimentalmente. Que concentração vai ser essa de C no equilíbrio? Não sabemos. Que concentração vai ser essa de D no equilíbrio? Também não sabemos, nem de A, nem de B, né? Sabemos sim que essa divisão, essa sim vai ser constante para essa reação, para uma determinada temperatura. Então você coloca os produtos, né, C elevado ao seu coeficiente C, concentração molar de D elevado à sua concentração, né, seu coeficiente D, dividido, né, estão multiplicando aqui os exponenciais. O reagente A, concentração molar dele elevado ao expoente A, multiplicado pela concentração do reagente B elevado a seu expoente B. Então isso vai ser sempre igual, certo? Uma vez atingido o equilíbrio, vai dar, né, parte do quanto partir, né? Você pode usar quantos equivalentes quiser de A, quantos equivalentes você quiser de B, né? Uma vez que você deixe a coisa, né, a reação chegar ao equilíbrio, você vai ter esse tipo de constante, vai ser sempre a mesma para essa reação, para uma determinada temperatura. Isso aqui é a lei da ação das massas. A gente vai ver isso em detalhes, né? A lei da ação das massas. Então tá isso. A lei, né, da ação das massas. Se você tiver, que diz o quê? Diz que se você tiver uma reação química que entra em equilíbrio, no equilíbrio vai haver, né, uma expressão matemática que resulta num valor constante. Se você lê essa expressão matemática aqui, você está nada mais, nada menos do que expressando a lei da ação das massas, que se traduz numa equação química aqui, né, numa equação matemática, que diz que existe uma constante quando você multiplica as concentrações dos produtos e divide esse valor pela concentração dos reagentes, sempre elevado, né, aos expoentes aí, que seriam os coeficientes da reação equilibrada. Então, existe essa constante de equilíbrio, que é muito importante. O que ela nos diz? Se ela for muito maior que 1, a gente representa assim com duas setas de maior paralelas, seguidas, né? Isso se lê muito maior que 1. Então, se uma constante for muito maior que 1, significa que o numerador é muito maior que o denominador. Não é mesmo? Para dar um valor maior que 1, tem que ser, o numerador tem que ser muito maior que o denominador. Porque se eles fossem iguais, se o numerador e o denominador fossem iguais, o resultado seria exatamente 1. Né? Então, se o numerador for muito maior que o denominador, ou seja, a concentração dos produtos for muito maior do que a concentração dos reagentes, você tem a reação toda deslocada para a formação dos produtos aqui. Né? Então, o valor é muito maior que 1. E é isso que você tem que interpretar. Se ele for muito maior que 1,
o equilíbrio está deslocado para a formação do produto. Deslocamento para a direita, né? A gente coloca os produtos do lado direito. Favorece a formação dos produtos, certo? Se o K, né, uma vez atingido o equilíbrio, for muito menor que 1, vai acontecer o contrário. Esse denominador tem que ser muito maior que o numerador. Ou seja, a concentração dos reagentes tem que ser superior, muito superior à dos produtos. Significa que no equilíbrio a reação está deslocada para a esquerda, ou seja, para a manutenção dos reagentes. Então, deslocamento para a esquerda, né? Favorece os reagentes. Então, se vê assim, ó, reagentes em pequena concentração e produto em grande concentração acontece quando o K é muito maior que 1 no equilíbrio, né? O K sempre é um valor obtido no equilíbrio. Se a concentração, o K for muito menor que 1, é claro que a quantidade, né, dos reagentes será muito superior à concentração dos produtos. Isso é muito importante que se tenha em mente. Quando se olha uma constante, sabendo aí que se trata de indo dos reagentes para o produto, você tem que desenhar a equação química, porque se você desenhar ela no sentido inverso, você vai ter, né, um resultado diferente. Ou seja, a constante de equilíbrio sempre tem que vir junto com a equação química. Essa equação química pode ser desenhada em qualquer dos dois sentidos. Ninguém previamente vai dizer que se trata num sentido ou no outro. Tem que colocar ali o sentido da reação e o K para aquele sentido. O K sozinho não se sabe, né, para que sentido está se usando aquele K. Então sempre se coloca a equação aqui desse jeito, e daí sim se sabe que é tal como está aqui. Formação dos produtos seriam os que está à direita e reagente que está à esquerda. Equilíbrio homogêneo. Existe equilíbrio homogêneo e heterogêneo. O nome já sugere. Homogêneo é quando existe uma única fase, ou seja, gasosa, ou seja, líquida, ou seja, sólida, só uma fase. Então, o equilíbrio homogêneo se aplica às reações em que todas as espécies reagentes estão na mesma fase. Esse exemplo anterior do tetróxido de nitrogênio se convertendo em dióxido de nitrogênio é um exemplo de homogêneo, porque se trata de substâncias gasosas. Ainda que uma seja algo colorida, você não consegue visualizar assim as moléculas, né, que se formaram. Se forma uma mistura homogênea, uma fase só, uma fase gasosa. Então, nesse caso, é homogênea. Se colocasse um sólido aí, se convertendo num vapor, num gás, daí teríamos aí um equilíbrio heterogêneo. Então, ambos são gasosos, sempre que ambos são gasosos, é homogêneo. Assim como se ambos são líquidos, desde que sejam miscíveis, né? Tem que ser miscíveis. Ou seja, não adianta ser gasolina e água, que formam duas fases. Daí também é heterogêneo, tem que ser uma fase só. Uma solução, portanto, com os reagentes. Aqui já vimos o Kc, quando se diz C, C é concentração molar, porque esse K também pode ser obtido por pressão, em vez de concentrações molares, você pode ter pressões parciais de dois gases. Daí você, em vez de usar C, você usa Kp, de pressão. Então esse Czinho se refere à concentração. Ou seja, se obtém essa constante dividindo as concentrações molares dos produtos, né, elevado ao seu expoente, que seriam os coeficientes, pelos reagentes, concentrações molares. Por se tratar de concentrações, é que se usa C aqui. Também se pode chegar ao mesmo valor de K se você pegar a pressão
parcial de NO2 elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial do tetróxido de nitrogênio, também vai chegar ao mesmo valor do K. Se pode chegar a um ou outro, o qual seria mais fácil de ser obtido experimentalmente. Na maioria dos casos, o Kc pode ser diferente também do Kp, né? Isso aí depende daí, porque estão em unidades diferentes. Você usa pressão em atmosferas e usa concentrações molares em mols por litro. Então, consequentemente, acaba ocorrendo aí diferenças nos valores. Bom recordar, corrigir. Então, aqui uma equação do tipo homogênea, porque são todos gasosos. Então, você pode ter as pressões parciais de todos eles para obter a constante de equilíbrio em termos de pressão. Então, a Kp é igual ao Kc. Existe aí uma correlação, né? Diz que é diferente, e é diferente mesmo, né? Porque o Kp é igual ao Kc multiplicado por R, que é a constante dos gases, temperatura absoluta, elevado ao ΔN. O que é esse ΔN? O número de mols, né? Na molaridade. A variação do número de molaridade. Molecularidade, né? Números de mols de produtos gasosos menos mols de reagentes gasosos. Então, nesse caso aqui, você subtrai qual é o número de mols dos reagentes. Dos reagentes é A mais B. E dos produtos é C, Czinho, né? Os coeficientes C e D. Então, esse daí é o ΔN. Está formando, né, uma molaridade maior de gás, um número maior de gás, né? Cada gás ocupa 22,4 litros, mas se você formar 3 mols, então você tem que multiplicar por 3. Né? Isso daí altera, né, a pressão, interfere na pressão. Por isso que tem que ser usado esse valor. O C é o coeficiente do produto C, o Dzinho é o coeficiente da equação equilibrada do produto D, e assim por diante. Você obtém o ΔN. Então, o ΔN é fácil de obter, como vemos. A temperatura é a temperatura absoluta. Se a reação está sendo feita numa determinada temperatura, tem que se usar em Kelvin, certo? O R é uma constante. Então, esses valores todos aqui são fáceis de determinar. Se você encontrar o Kp, você terá o Kc e vice-versa. Equilíbrio homogêneo ainda. Temos aqui um exemplo. O ácido acético aquoso, ou seja, está misturado com água, na presença da água líquida, né, entra em equilíbrio, que seria uma reação de ionização. Ou seja, o ácido acético, né, doa um próton para a água. A água fica protonada, forma H3O+, e forma o acetato, com carga negativa. Então é uma ionização. Se formou íons, porque uma ligação química oxigênio e hidrogênio se quebrou. Saiu um próton e foi para o outro oxigênio da água. Né? Então, aqui nós temos o Kc, né, dessa reação. Tem um apóstrofo aqui, que seria, né, no equilíbrio, as concentrações molares dos produtos. Então, concentração molar do acetato, concentração molar do H3O, dividido pelas concentrações molares do ácido acético neutro, né, sua forma não ionizada, e a água no seu estado, né, neutro também. Como a água é um solvente, a concentração de água não se alterou por causa da ionização. Você usa 1 litro de água, quase tudo água, ou seja, uma pequena concentração de água, pequena quantidade de água se ionizou, mas é insignificante. Então se diz que a concentração de água se manteve constante o tempo todo, porque é o solvente, a menos que a quantidade de ácido acético seja equivalente à quantidade de água, uma concentração muito elevada, meio a meio, né?
mas quase sempre a quantidade de água é muito grande, porque é o solvente. Então, quando se trata de um solvente, consideramos, né, para facilitar, porque também não tem muito sentido, que a mudança de manter a água aqui é insignificante. Então, se diz que a concentração do solvente é fixa, é constante. Se é constante, você pode levar ela multiplicando já a outra constante que já existe, que é a constante de equilíbrio, que não vai mudar, né? Você pode levar, você leva ela multiplicando o Kc apóstrofo e obtém o Kc real, que é, né, sem a água, porque a concentração da água já veio multiplicando o Kc aqui, porque são duas constantes, né? O resultado da multiplicação de duas constantes continua sendo uma constante. O que muda, o que não é constante, é a concentração do H3O+, que muda até atingir o equilíbrio, a concentração do acetato, que muda até atingir o equilíbrio, e do acetato, ácido acético, né? Também muda até atingir o equilíbrio. Mas a concentração da água era a mesma antes e depois do equilíbrio, porque a quantidade dela é muito grande, perto da quantidade do soluto. Quanto a quantidade de água é 1 mol, né? Sei lá quantos mol. 1 litro de água, cada 18 gramas é 1 mol. Então, praticamente a molaridade da água em água é muito elevada. Então, isso daqui, a gente retira normalmente o solvente e trata simplesmente das espécies aqui que se ionizaram. Então, isso daqui é o Kc vezes, né, foi levado esse H2O aqui, concentração molar dela, que seria multiplicando o Kc apóstrofo. Então, esse Kc apóstrofo multiplicado por água é o valor agora do novo Kc, sem o apóstrofo, que é igual a esse valor aqui. Então, a gente não usa colocar a concentração de água quando se trata de uma ionização em água. Prática geral para não incluir unidades para constantes de equilíbrio. Escreva a expressão de Kc e Kp quando possível para as seguintes reações reversíveis no equilíbrio. Então está aqui a reação A, ácido fluorídrico aquoso, ou seja, ácido fluorídrico, HF, fluoreto de hidrogênio, é um gás, né? Então se você borbulha ele na água, ele fica solúvel na água, ele se ioniza na água. Se diz ácido fluorídrico aquoso. É o mesmo que acontece com o ácido clorídrico aquoso. O ácido clorídrico também é um gás, é o HCl, cloreto de hidrogênio, é um gás. Mas ele é muito higroscópico, ele gosta muito da água e se dissolve em grandes quantidades na água e se comercializa na forma de solução aquosa, inclusive com o nome de ácido muriático. Esse ácido clorídrico, portanto, é mais fácil de comercializar do que o ácido clorídrico gasoso, que seria o HCl puro. Então, existe um equilíbrio aqui, o ácido fluorídrico aquoso mais água líquida para formar H3O, ou seja, uma protonação, né? Os ácidos, quando dissolvidos em água, liberam prótons, H+. O H+ se liga aqui com o oxigênio para formar H3O+. E o flúor fica negativo, né? O fluoreto. Tudo isso está acontecendo no meio aquoso. Então, por isso que tem aqui a Q de aquoso. E a água no estado líquido. O monóxido de nitrogênio reage com oxigênio para formar dióxido de nitrogênio. Isso aí acontece na atmosfera ou no interior dos motores dos carros aquecidos. É uma reação homogênea também, né? Como todas as outras que vimos aqui. Ele quer saber aqui o Kp nesse caso, porque se trata de gás. O anterior é um aquecer, porque se trata de concentrações molares. E finalmente aqui uma reação de hidrólise, de esterificação, na verdade, né? Esterificação, que se pega o ácido acético e o etanol, ambos colocados em água, para formar acetato de etila, que fica em água também, e se forma água,
líquida nessa reação. Se bem que se for uma água líquida em um meio que já existe água. Então, ele quer saber os Kc e Kp. Simplesmente colocar a expressão. Ele não sabe quais são as concentrações, mas a gente pode montar a expressão do Kc e do Kp. Estratégia. Não se esqueça dos seguintes fatores. Primeiro, a expressão do Kp aplica somente reações na fase gasosa. Esse Pzinho se refere à pressão parcial. Então, nós estamos falando de pressão parcial do reagente A, pressão parcial do reagente B, pressão parcial do produto C, pressão parcial do produto D, elevado aos seus respectivos coeficientes no equilíbrio, né, e no balanceamento da reação. Então, esse é um fator importante a ser recordado. E 2, a concentração do solvente, normalmente água, não aparece na expressão da constante de equilíbrio. Você não coloca lá a concentração de água porque ela é o solvente, já existe, ela é fixa a concentração de água. Então ela já vai, ela é incorporada pelo próprio constante, né, de equilíbrio. Já se incorpora. Porque ela também é constante, juntamente com a constante de equilíbrio, forma uma constante única. Como não há gases presentes em Kp, não se aplica no primeiro item, no item A. Por quê? Porque não existe gás, né? O que existe ali são água e compostos aquosos que estão dissolvidos na água. Então o Kc é simplesmente Kc apóstrofo, tá vendo? Ainda colocamos a água aqui, ó. Então quando é Kc com apóstrofo, significa que a água foi incluída na expressão da constante de equilíbrio. Então temos lá produto H3O mais, fluoreto menos, concentrações, os coeficientes é 1, então não precisa ser escrito aqui os expoentes 1. E no denominador colocamos os reagentes, HF, né, que seria a concentração molar do ácido fluorídrico, concentração molar de água. Mas como a água é o solvente, por isso que ele está incluído aqui. Está incluído, mas não se deve incluir. Por isso foi colocado um apóstrofo. Esse apóstrofo significa que obtém um outro K quando tem água no denominador. E que o Kc de fato é você levando essa concentração de água, multiplicando esse Kc com apóstrofo para dar o K. Kc de fato, né? O que se pede, o que se usa de fato. E é esse que se pede. Então ele é igual à concentração molar do H3O, que seria a água protonada, o fluoreto, concentração molar do fluoreto, dividido pela concentração do ácido fluorídrico, certo? Ácido fluorídrico é um ácido fraco, certo? Ele não dissocia muito na água. De modo que a quantidade de água consumida na ionização do ácido é desprezível. Isso é importante ser considerado. Se a quantidade de ácido fluorídrico presente na água fosse muito elevada, aí sim a quantidade de água no seu estado neutro seria alterada com a presença de uma grande quantidade de ácido. Um litro de água que você usa como solvente, na presença de um ácido forte, uma grande quantidade de ácido forte, ele altera aí a concentração da água também. Mas como a quantidade de água é muito grande, a quantidade de ácido que vai sofrer ionização é muito pequena, então vai influenciar muito pouco no equilíbrio que você, né, colocar aí o H2O. Não deve se colocar. Ele é constante. Se joga lá multiplicando e fica simplesmente assim. Quando comparado com a quantidade total de água usada como solvente. Quando a quantidade de água, né, o solvente é muito superior à quantidade de soluto, o valor do H, da concentração aqui do solvente é fixa, é considerada constante e já é multiplicada pelo Kc apóstrofo. Assim podemos reescrever a constante de equilíbrio dessa maneira. Né? Tá bem? A questão B agora sim, vamos precisar de usar as pressões parciais. Daí você usa o Kp.
pressão parcial de PO2, lembrando que se fosse Kc seria assim, concentrações molares, né, do produto, NO2 ao quadrado, porque o coeficiente do NO2 é 2, aqui debaixo novamente os reagentes, né, NO2 ao quadrado, NO, né, aqui lá em cima é NO2, e O2, e oxigênio. Esse caso aí, tudo bem, aqui transformamos em pressões parciais, né? Cada gás exerce sua pressão parcial, já vimos isso em gases. Quem tiver alguma dúvida sobre essa questão de pressão parcial, verifica lá. É a pressão, ainda que os gases estejam misturados, cada um deles contribui parcialmente para a pressão total exercida pela mistura gasosa. Então, temos aqui uma pressão parcial do NO2 elevado ao quadrado, pressão parcial do NO elevado ao quadrado, pressão de O2 elevado a 1, porque o coeficiente do oxigênio é 1. Então é assim que se expressa. Agora ainda não sabemos quais são esses valores, não sabemos quais são as pressões parciais. Isso se determina experimentalmente, né? Mas é assim que se monta a equação. Esses valores serão atingidos no equilíbrio, quando as pressões parciais já não se alteram mais, porque a quantidade desses elementos é constante, a concentração deles se torna constante. A constante de equilíbrio K'(C) é dada por aqui, né? Por quê? Porque o solvente aí é a água. Se o solvente é água, eu estou colocando o solvente aqui na equação. Por isso que tem um apóstrofo. Se eu levar a água, né, e juntar com um Kc apóstrofo, ela vira um outro K, que é o Kc100, que é o Kc apóstrofo, né, dividido pela água, no caso aqui, concentração da água. Como a concentração da água não varia, porque a quantidade de água produzida na reação é desprezível, comparado com a quantidade de água utilizada como solvente, assim escrevemos a nova constante de equilíbrio. Se você for ver e tentar descobrir a concentração da água durante o equilíbrio e antes do equilíbrio, é praticamente a mesma. A diferença é muito mínima, por isso que se elimina. Ela não variou. Por não ter variado, você junta ela com a própria constante da reação. Fica simplesmente assim. O que realmente altera ao longo do processo são essas concentrações. As concentrações de álcool se alteram grandemente. A concentração do produto, que é o acetato de etila, a concentração de ácido acético, essas se alteram de forma mais significativa e representativa do equilíbrio. O processo de equilíbrio a seguir foi estudado a 230 graus. É bom fixar a temperatura porque o equilíbrio é diferente a diferentes temperaturas. Então, aqui, você sempre tem que colocar a equação química do lado do equilíbrio, da expressão do equilíbrio, porque senão você não sabe em que sentido a constante de equilíbrio está se aplicando, no sentido inverso ou no sentido direto. E também a temperatura é importante se fixar para ter as condições todas bem estabelecidas, que temperaturas diferentes têm constantes diferentes. Equações podem ser representadas nas duas direções. A constante de equilíbrio das espécies que participam da reação determinadas experimentalmente são. Então, as concentrações de equilíbrio, está se referindo às concentrações que vão existir quando a reação entrar em equilíbrio. Elas já não vão mudar mais essas concentrações no equilíbrio. Então, do NO no equilíbrio é esse valor, 0,0542 molar. A do oxigênio no equilíbrio é 0,127 molar. E o NO2 no equilíbrio é 15,5 molar. Bastante elevado. Quer dizer que a reação está bem deslocada para o produto, nesse caso aí o NO2. Calcule a constante de equilíbrio, Kc, da reação a esta temperatura. Então vamos lá. Se temos as concentrações dos dois reagentes do produto,
fica fácil. Estratégia. São fornecidas concentrações de equilíbrios, as suas unidades são mol por litro, né, se é concentração molar. Assim calculamos a constante de equilíbrio Kc, que é concentração molar. C de concentração, apesar de ser gasoso, foi dado concentrações molares. Concentração molar de gás é a quantidade de mols de gás que existe num certo volume desse gás. Usando a lei da ação das massas, fica desse jeito aqui. Você coloca o produto em cima, numerador, elevado ao expoente, que é o coeficiente do NO2 na equação equilibrada, balanceada. Os reagentes estão aqui, o NO são 2 moléculas de NO, tá, ao quadrado, e uma de oxigênio, tá, aqui, né, que seria os reagentes. Substituindo as concentrações que foram dadas, do NO2 é 15,5 ao quadrado, do NO ao quadrado seria 0,0542 ao quadrado, e do oxigênio é 0,127, não precisa levar a nada, né? Resolvendo dá 6,44 vezes 10 aqui, então um número muito maior que 1, portanto, a reação está bastante deslocada para a formação do produto. Quem é o produto? Esse composto aqui, ó. E realmente a concentração dele está bem acima das outras concentrações. Verificação. Note que o Kc, né, é dado em 100 unidades. Não existe unidades para os Ks. Os Ks são adimensionais, sempre, né? Porque se divide unidades de concentração por unidade de concentração, as unidades se cancelam, divisão anula-se, né? Dá 1 resultado. Além disso, a grande magnitude do Kc é consistente com a alta concentração do dióxido de nitrogênio, como foi dito, em relação às concentrações dos reagentes NO e O2. Quando você vê que que o produto tem alta concentração, é que se formou muito produto, consequentemente o Kc vai ser muito maior que 1. Se o Kc for muito menor que 1, a quantidade vai ser de reagentes. Então isso é bom verificar para saber se você não cometeu algum erro durante a resolução do exercício. Outro exercício. O equilíbrio, a constante de equilíbrio Kp para a decomposição do pentacloreto de fósforo em tricloreto de fósforo e cloro molecular, e aqui está dado. É 1,05. Esse é o valor do Kp. O Kp é constante de equilíbrio gasosa, porque tem o P, de pressão parcial. É 1,05. É quase 1, portanto, ou seja, as quantidades não estão muito fora, né? Quando está próximo de 1, significa que a equação não está nem deslocada para a direita, para os produtos, também não está deslocada para a esquerda, para os reagentes, está em equilíbrio, quase meio a meio, 50 por 50%. Se as pressões parciais do pentacloreto de fósforo e do tricloreto de fósforo no equilíbrio forem 0,875 e 0,463 atmosferas, então pressões parciais estão sendo dados, respectivamente, qual é a pressão parcial do cloro a 250 graus, que é a temperatura no qual foi obtida a constante de equilíbrio. Nesse caso, foi dado a constante de equilíbrio. Ele simplesmente quer que você encontre as concentrações. Anteriormente foi dado as concentrações e pedia a constante de equilíbrio. Nesse caso, você aplica a fórmula e a única incógnita que vai ficar é a concentração do cloro molecular. Ele quer saber a pressão parcial. É a única incógnita que vai ficar. Ou seja, a aplicação direta de fórmula em que a incógnita vai ser a pressão parcial do cloro. Então, a estratégia. As concentrações dos gases envolvidos na reação são dadas em atmosfera, ou seja, uma unidade de pressão. Se é uma unidade de pressão, você vai usar pressões parciais, ou seja, vai obter o Kp. Né? O Kp
é constante de equilíbrio para gases, em que você usa pressões parciais. Então, exprimimos a constante de equilíbrio em Kp. A partir do valor conhecido para Kp e das pressões de equilíbrio, que seria do cloreto, tricloreto de fósforo, do tetacloreto, pentacloreto de fósforo, e também do Kp, ou seja, temos tudo. Só falta descobrir a pressão, né, parcial do cloro molecular. Só aplicar a fórmula. Primeiro escrevemos a equação em função das pressões parciais das espécies envolvidas. É a própria expressão que já sabemos montar. Se você tem uma equação química, você coloca em termos de pressão parcial ou coloca em termos de concentrações moleculares. Aqui nós temos pressões parciais, foram dadas. Coloca as pressões parciais do produto e a expressão parcial do reagente. Está aqui a constante em termos de pressão, constante de equilíbrio, porque essas concentrações já serão fixas, já não serão alteradas mais quando se atinge o equilíbrio. Conhecendo as pressões parciais, escrevemos. Então, ele disse que, né, a constante de equilíbrio, o Kp, ele disse que é 1,05. Então, coloca aqui ele diz que a pressão parcial do tricloreto de fósforo é 0,463. Coloque. Ele pergunta a pressão parcial do cloro. E ele deu a pressão parcial do pentacloreto de fósforo. Você coloca embaixo. Resolvendo isso daí, ou seja, isolando a pressão parcial do cloro, você chega a essa expressão matemática, essa fração, e resolvendo dá 1,98 atmosferas. Ou seja, fácil, né? Verificação. Repare que a pressão parcial aí do cloro se encontra em atmosferas. Por que você colocou a atmosfera como unidade? Porque todas as unidades usadas são em atmosferas. Consequentemente, o resultado sai em atmosferas. Temos aqui um outro exercício, eu vou deixar para que você pratique e na próxima vídeo vamos resolvê-los juntos. Está dizendo aqui que o metanol, está aqui a fórmula, é fabricado industrialmente pela reação do monóxido de carbono com hidrogênio gasoso, né? Todos gasosos, porque o metanol é um líquido. Porém, como a reação é feita a altas temperaturas, o metanol, à medida que vai se formando, ele já estará no estado gasoso, caso que a temperatura da reação 220 graus é superior ao ponto de ebulição do metanol. A constante de equilíbrio Kc, ele está dando constante de equilíbrio em mols, tá? Concentração molar, não está dando pressão parcial não, apesar de que os reagentes e os produtos são gasosos, porém ele está dando uma constância, né, um coeficiente aí de equilíbrio, uma constante de equilíbrio em molar, concentração molar. Ele deu então que o Kc é 10,5 a 220 graus. Qual é o valor do Kp a esta temperatura? Temos lá atrás uma aplicação direta de fórmula, é só voltar, em que diz que o Kc, né, é igual ao Kp multiplicado por RT e tem o ΔN. Lembrem-se, olhem lá, é uma aplicação direta de fórmula, está muito fácil. A gente se vê na próxima. Boa sorte. Agradeço a atenção.